Olá pessoal, boa noite de novo. Tivemos um probleminha que o Fábio não conseguiu conectar. Vamos ver se agora ele consegue entrar na live. Live super bacana hoje com um convidado muito especial para a gente falar um pouquinho sobre a importância do desenvolvimento motor para a alfabetização. Nessa série de lives aí que a gente está fazendo com profissionais de áreas diversas, para aumentar o nosso conhecimento sobre diferentes áreas, né? Nós que somos profissionais de uma área específica, aprender um pouquinho dos nossos colegas. Acho que agora o Fábio vai conseguir entrar. Agora o convite dele para mim apareceu, eu aceitei aqui. Vamos torcer para dar certo. O pessoal que estava falando aí, tem muito pedagogo assistindo hoje, pessoas de vários lugares diferentes. E Opa, agora o agora deu Fábio certo. chegou também. Olá, meu Boa querido. noite. Tudo bom? Tudo. Deu um probleminha aqui, alguma coisa aconteceu aqui que eu fui aceitar o seu convite e de repente desligou tudo. Ixi, então é por isso que não estava dando, porque para mim estava aparecendo a solicitação, mas na hora que eu aceitava, falava que você não conseguiu conectar. Ah, mas que importante, o Ah, importante agora é que deu certo. sim, Fábio é um queridão aí, pai de duas crianças, né? Que eu conheço sim. só pelo Instagram, mas depois se vocês estiverem por aí e quiserem aparecer, eu vou ficar super feliz. Bom, Fábio, se É a apresente. Ana. Fale sobre você, fale sobre seus filhos, fale sobre sua formação. Se apresente aí para o pessoal. Pessoal, boa noite. Primeiro eu quero agradecer o convite do Fernando. Já é uma live que a gente estava planejando há algum tempo, né, Fernando? E aí, graças a Deus, Sim. ela saiu em um momento muito legal, muito propício. Então eu quero agradecer e o pessoal que está aí também assistindo, quero agradecer muito e bater esse papo aqui com a gente vai ser muito legal. Bom, eu sou o professor Fábio, eu sou psicopedagogo clínico também, atuo como psicopedagogo clínico, tenho uma clínica em Autônia, eu moro bem no interior do Paraná, e aí eu tenho Paraná. uma clínica, isso, de psicopedagogia, e aí eu atendo crianças com dificuldades e transtornos de aprendizagem. Mas eu comecei na educação em 2004 como professor da rede municipal de ensino. Então eu trabalhei com a educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, tive a oportunidade de ficar um tempo na Secretaria de Educação, e também como professor de educação especial. Então, na minha trajetória aí de educação, eu tive contato com todos os níveis e etapas aí, desde a educação infantil até o ensino superior, que é onde eu me dedico mais hoje, né, o ensino superior e formação de professores. E estamos aí. E a alfabetização é um tema muito legal, né? Porque, assim, eu me dedico muito em relação à alfabetização, consciência fonológica, toda essa proposta mesmo de desenvolvimento motor. E o Fernando sabe que eu sou grande fã do trabalho dele, porque eu percebo toda essa proposta e muita gente coloca em prática todas as ideias que você nos oferece aí como suporte mesmo para a nossa prática. Legal, Fábio. E você também, você falou que você trabalha na área acadêmica, você hoje faz doutorado ou alguma coisa do tipo? É, eu sou licenciado em Pedagogia e Sociologia, fiz especialização em Educação Especial, Alfabetização e Letramento e a Psicopedagogia Clínica, que é a minha maior área de atuação, vamos falar, porque além de me dedicar à formação de professores e o ensino superior, eu trabalho com essa parte. E aí eu fiz o mestrado e o doutorado em educação. Então, assim, e inclusive no meu mestrado eu defendi muito essa questão dessas habilidades para o processo de alfabetização, porque eu defendo muito consciência fonológica, defendo muito tudo isso para chegar numa alfabetização bem sucedida, né? Não só eu sempre brinco que o importante não é, às vezes os pais acham que o importante é sair da pré-escola, por exemplo, lendo e Lendo e escrevendo, e a gente escrevendo. acaba esquecendo de muita coisa que vem antes, né? Sim. Assim, a primeira pergunta que eu queria te fazer, de fato, assim, pelo menos dentro do que você acredita, pensando em Aham. alfabetização,
qual idade você acha que seria ideal começar a trabalhar com letramento, ou entender as letras, ou saber de fato ler e escrever? Com qual idade que você acha que seria o ideal? Porque a gente sabe que o ideal é muito longe do real, né? O real hoje Sim. é oferecer a alfabetização quanto antes, já pensando lá no vestibular e oferecendo coisas para crianças que elas não estão preparadas nem motoramente, nem cognitivamente falando. Mas, na sua opinião, qual seria o mundo ideal? E engraçado que, assim, tem muitos mitos, né, sobre esse tema. Assim, quando a gente pensa em letramento, você citou o letramento aí, a gente já trabalha isso desde muito bebê, né? Inserir essa criança no mundo social, enfim, desde a família mesmo como instituição social tem esse papel muito forte. Mas a alfabetização, o que, que acontece com a alfabetização? Muitos acham que eu preciso terminar, por exemplo, ali 6 anos, 5 anos, 6 anos, já sabendo ler e escrever. E ler e escrever é alfabetizar. Então, o que, que acontece? Para a criança ter uma idade certa para ser alfabetizada, ela precisa ter muitas habilidades desenvolvidas. Então, assim, quando a gente pensa em idade certa, eu sempre fico muito preocupado quando eu ouço algum pai ou algum professor dizer em relação a isso. Por quê? Para que ela esteja pronta para ser alfabetizada, ela precisa dessas habilidades. Então, eu vou ter crianças, por exemplo, com 5 anos que foi muito estimulada e que Uhum. provavelmente ela voluntariamente ela vai acontecer essa alfabetização. Eu tenho crianças com 7 anos, por exemplo, que não têm as habilidades desenvolvidas, vai precisar de profissional, 7, 8. Tem crianças que com 9 anos. Engraçado, né, Fernanda? Esses dias eu estava falando para para fonoaudióloga até que trabalha comigo. Hoje a gente encontra adolescentes, 12, 13 anos, que não sabem caminhar direito, né? Você observa eles caminhando assim, tem uma falta de controle, assim, né? É questão motora mesmo, né? E que na verdade é um reflexo que ficou, né? De que, tipo, não foi trabalhado isso, não foi bem desenvolvido. Então, quando a gente fala em idade certa para alfabetizar, a gente tem que ter muito cuidado. Porque a idade para documento, para a Base Nacional Comum Curricular, é até 8 anos, que é até 7 anos, que é até o Aham. segundo ano do ensino fundamental. Agora, na prática, a gente sabe que precisa de muito. Tem crianças que vai muito além disso. Sim. Porque na verdade, hoje a gente está falando, assim, a alfabetização para mim é algo muito longe da minha realidade sobre o ensinar mesmo, assim, ensinar a ler, ensinar a escrever. Inclusive, Sim, as nomenclaturas para mim são nomenclaturas distantes, assim. Mas o meu trabalho ele está muito relacionado ao seu trabalho, né? A muito, gente tem que estar ali de mãos muito. dadas. E as pessoas falam muito sobre sempre a equipe multidisciplinar, pensando no processo terapêutico, mas a gente tem que pensar também no processo de educação, onde inclui aí a pedagogia ou a educação física, etc., que a gente trabalha com Sim. crianças com desenvolvimento neurotípico majoritariamente e de maneira preventiva, né? Então a gente tem que estar sempre em sintonia, né? Mas ou ensinar a escrever ou ensinar a ler é uma realidade muito distante da minha. E essa semana, acho que ontem, eu postei nos stories uma perguntinha, né? Se a pessoa achava que era importante o desenvolvimento motor antes da alfabetização, sim ou não. A maioria esmagadora colocou sim, um ou outro colocou não, e alguns ainda me falaram que responderam errado sem querer. Mas me parece, eu estou um pouco fora do ambiente escolar, mas me parece que não é a realidade na prática em relação a Sim. conhecimento da importância. Assim. É claro que as pessoas que me seguem, que responderam a minha pergunta, são pessoas ali relacionadas, mas no dia a dia parece que não é a realidade dos pais, né? Embora eu tenha percebido Sim. que hoje existe uma quantidade de pai e mãe muito grande já participativa na brincadeira em casa, no desenvolvimento motor prévio, mas ainda assim é longe de ser a realidade ideal, né?
Sim, engraçado que eu me lembrei ah, eu fui dar uma formação esses dias numa rede municipal e aí uma professora, ela falou pra mim assim, eu tô com a mesma turma, ela teve o pré de 4 anos e agora ela está com o pré de 5 anos e aí ela falou assim, nossa, eu já comecei com leitura, com escrita, com atividade impressa, com atividade de registro, porque eu já trabalhei tudo com essa turma no ano passado, enfim. E a gente esquece também do processo de maturidade, né? Essa criança, ela passa por um processo, idades diferentes, vem processos diferentes. Então, a criança com 4 anos, o desenvolvimento dela é um, com 5 anos é outro, com 6 anos é outro, enfim. E aí vai mudando, e o professor precisa entender que esse acompanhamento, mesmo que o aluno esteja lá no 5º ano, por exemplo, a gente não pode deixar de lado as atividades motoras, a gente não pode deixar de lado as atividades de raciocínio, de concentração, de atenção, de planejamento, enfim. Porque tudo isso, na verdade, é um aliado para que realmente o processo de alfabetização aconteça. Você pode perceber, Fernando, que muita gente que chega lá no 8º, 9º ano, ele começa a se perder um pouco nesse processo de leitura e escrita. Então aí a gente encontra crianças adolescentes já, né, pré-adolescentes, enfim, que já não escrevem mais corretamente, omitem letras, não sabe regras básicas ou coisas básicas ali de leitura escrita mesmo, uma leitura péssima. E tudo isso é porque alguma coisa aconteceu lá atrás no processo de alfabetização, né? Mas também a gente precisa levar em consideração como é que essa criança foi estimulada até chegar ali na alfabetização, né? Então a Uhum. gente passa por diversos caminhos. Se a gente for pensar em teoria mesmo, igual você estava comentando aí de parte teórica, né? Mas se a gente for pensar até, por exemplo, nas propostas do Piaget, né? Do desenvolvimento, as fases do desenvolvimento, ou Freud, enfim, mas a estimulação sempre é muito bem pensada, sempre muito bem pontual. Precisa acontecer estimulação. É a mesma coisa, por exemplo, quando alguém fala para mim assim: o meu aluno não sabe, por exemplo, produzir um texto, né? Então não sabe produzir texto por quê? Porque não foi estimulado na oralidade. Porque quanto mais a criança é estimulado na oralidade, maior o leque de reflexões ele vai ter, maior possibilidade de pontuações ele vai oferecer, e aí com toda certeza ele vai ter argumentação para construir um texto, para produzir E um eu texto. posso, Então isso também pode falar. eu posso até estar enganado, mas eu imagino que a brincadeira, a ludicidade, o imageco que é tão importante na primeira infância tenha relação direta com essa dificuldade ou incapacidade de Sim, fazer uma produção de texto, né? Porque não teve a sim, oportunidade de imaginar, de inventar e criar, que é tão inato na criança, mas muitas vezes elas estão sim. fora do contexto da brincadeira e depois isso leva para o resto da vida, né? Sim, com certeza. E aí o que que acontece? Ó, também agora com essa fala tua, eu me lembrei de uma outra coisa. Às vezes, por exemplo, o que que acontece? Tem um bebê, né? O bebê ali 1 ano e pouquinho, dependendo, né, da estimulação, enfim, de como está o caminhar, por exemplo, da fala, né? E quando ele começa esse processo da fala mesmo, muitas vezes a gente tem a ideia, e eu já vi isso de pais, de professores, enfim, de dar uma podada nessa fala, né? Então, tipo, encurtar o caminho, né? Ele tá pedindo alguma coisa, eu vou lá e pego e entrego para ele. Ou então Espontâneo. ele fala, isso. Ou então, ele quer contar alguma situação e a gente fala, agora eu não tenho tempo, não quero ouvir. Não tá. Dentro da sala de aula, a gente erra muito em fazer isso. Por quê? Quando a gente perde essa oportunidade, a gente perde um rico momento de oralidade com argumentação. Porque é nessa hora que ele quer contar uma situação para você. E aí aumenta o seu leque de possibilidades, por exemplo, para você instigar isso. Conta mais, mas e aí, o que aconteceu? Entendeu? Você vai instigando a criança até ela contar, porque quanto mais Isso. argumentação isso vai
vai facilitar muito. Isso é uma luta minha diária, porque principalmente pelo meu déficit de atenção, eu não sou um bom ouvinte. Nunca fui, nunca tive muita paciência para escutar, assim. Eu gosto de falar e tal. E eu sei como é importante deixar os meus alunos argumentarem ou deixar os meus alunos contarem casos que muitas vezes eu sei que não estou muito afim de escutar ali. Então é uma luta minha Sim. diária, porque eu faço questão de escutar, mesmo ali na correria do exercício, não sei o quê, eu faço questão de escutar aquilo que eles tentam me contar, mas não é a realidade sempre, né? A gente, Não. muitas vezes, eu me policio, porque eu sei que às vezes eu também cometo esse erro, e depois eu fico arrependido, mas ali na hora do contexto a gente acaba deixando passar. E é uma coisa que a gente não pode deixar, Sim. né? É porque, na verdade, é um momento muito rico. Ó, vou contar um exemplo. Hoje, assim, meu último atendimento do dia, e aí eu recebi uma criança, inclusive tem TDAH essa criança, e aí ele começou a construir uma... Eu dei o Lego para ele brincar, né? Mas na verdade eu queria fazer uma proposta mesmo de argumentação, porque depois nós iríamos construir uma história a partir do objeto que ele construísse ali. E aí ele construiu um cenário e eu fui perguntando para ele, como explica para mim o que é isso aqui e tal. E ele foi contando, não, aqui essa porta aqui vai abrir, vai entrar tal. Ah, mas por que vai entrar? E eu fui instigando ele, né? Quando ele percebeu, por exemplo, ele já estava com a história dele toda construída, justamente porque às vezes a criança ela não se pergunta, e esse fato de não se perguntar, né? Eu me lembro muito do Paulo Freire, porque o Paulo Freire ele tinha uma concepção assim de alfabetização, e ele falava assim, não basta ensinar que o Ivo viu a uva, né? Como era na educação tradicional, né? Não basta ensinar que Ivo viu a uva. Tem que ensinar o que o Ivo estava fazendo, aonde o Ivo estava, qual era a situação que o Ivo estava vivendo, onde ele viu essa uva. Então, quer dizer, todo o contexto vai fazer parte desse processo e a gente não consegue ensinar, então, uma fala isolada, enfim, né? Então, precisa acontecer esse processo de interação para que realmente essa alfabetização seja efetivada. E outra coisa que tem acontecido, né, assim, que é muito triste, você estava falando ali, que as pessoas hoje, já mais velhas, têm dificuldade na escrita. Ontem, com a professora Nath, a gente estava conversando e ela estava me falando que ela estava lendo sobre a tendência de que daqui a pouco a escrita pare de existir. Claro que quando a gente fala de daqui a pouco, estamos falando de processo evolutivo, assim como Sim. a caça deixou de existir quando o homem passou a usar o fogo, etc. Então, hoje, com a tecnologia, a gente não escreve, a gente digita. Então, que provavelmente Sim. essa habilidade, essa grafomotricidade, ela vai se perder daqui a uns anos. Ou daqui a muitos anos, mas... Porque se for pensar ao longo de um dia, você talvez não, mas ao longo de um dia a gente escreve muito pouco. Muito, é isso muito, mesmo. Né? Muito. E porque na verdade o caderno foi perdendo a utilidade, né, no dia a dia nosso. Hoje em dia qualquer coisa, né, eu, por exemplo, as pessoas comum, né, criam um grupo lá só dela no WhatsApp, por exemplo, para colocar as informações que ela quer lembrar, né? Então a gente já não anota mais em agenda, a gente já não anota mais em nada, tudo é planilha, tudo, enfim, e aí vai perdendo mesmo. Só que, de verdade... Deixa eu te contar uma coisa, te interromper rapidinho. Pode falar. Eu tenho mais ou menos 5 grupos meus, sozinho, para essas anotações, só que eu não lembro qual que é nenhum deles. Aí eu crio outro, aí eu esqueço de novo, eu crio outro, e juro, eu não sei qual que é. Eu não tenho hoje um grupo meu para mandar minhas coisas, porque eu nunca lembro qual que é o grupo. Isso é muito minha cara. E aí... E aí o que acontece? Mas eu me preocupo um pouco com isso, de verdade. Porque a gente precisa dessa habilidade. A escola, eu acho que por mais que ela seja mais tecnológica, mais, assim, com mais equipamentos possível, eu acho que a escrita ela não deveria deixar de cumprir essa função.
Ó, hoje em dia, por exemplo, se você pensar, as pessoas nem se corrigem mais, né? O próprio corretor já faz a correção por ela, Sim. né? Então eu me preocupo muito com isso, muito mesmo. Mas a gente também tem que levar em consideração que dentro do processo de alfabetização, você falou aquela hora da ludicidade, e isso é muito importante. E, inclusive, a própria Base Nacional Comum, que é o documento hoje que está em vigor e que a gente precisa seguir ele como normativa, ela vai trazer muito claro que o processo de alfabetização, a educação infantil ali, né, que antecede isso tudo, ela tem que ser com muita ludicidade, com muitas interações e brincadeiras, enfim. Porque, na verdade, se torna muito prazeroso, né, Fernanda? É diferente de uma educação tradicional, onde a gente sentava ali um atrás do outro. Eu fico imaginando, por exemplo, como seria para o TDAH na época da alfabetização no tradicional. Eu posso te Porque, assim, responder. aquela coisa, assim, maçante, sabe? Aquela Aham. rotina, assim, que não tinha nada atrativo, que só o professor era o que sabia e a gente só reproduzia o que ele fazia. E era muito entediante, né? Eu imagino que para o TDAH é muito complicado isso, né? Especialmente o que Aí a você gente falou tem. de fileiras. Eu, a vida inteira, Sim. eu tinha o meu lugar definido pela professora, que era onde talvez eu fosse prestar mais atenção ou conversasse menos, etc. Mas eu ficava ali, ó, preso, sem poder me movimentar, porque era uma sala num formato muito padrão, né? E não uma aula em círculo ou no chão, ou qualquer coisa desse tipo. E o engraçado é que, assim, muitos professores ainda lutam contra esse tradicionalismo. Por quê? Mas isso não é legal, porque as nossas crianças de hoje não são as mesmas crianças, assim, o mesmo formato, por exemplo, que na nossa época de criança, né? Hoje as Uhum. crianças, elas são muito mais ativas dentro do processo. Hoje em dia elas querem saber de tudo, elas querem saber o porquê de tudo, a gente precisa justificar isso, mas isso é muito importante, porque essa própria questão da criança ser ativa nesse processo faz com que o processo de alfabetização seja muito melhor, né, em qualidade, do que éramos antes. Eu sempre digo que, por exemplo, quando eu aprendi, eu estava na alfabetização e eu lembro que tinha uma lição, eu estudava com uma cartilha que chamava Camila. E aí tinha uma lição que era do macaco, e aí a gente tinha uma série de palavras, né, um monte de fichas de palavras que a gente precisava ler, e todo dia a gente levava aquela ficha para casa, e no outro dia a professora tomava a leitura. Se nós não soubéssemos ler, a gente levava de novo e ela ia tomando até a gente decorar toda aquela ficha. E aí eu me lembro que tinha uma palavra que era maca. E aí eu ficava, mas o que será que é maca? Eu ficava me perguntando o que é maca. Mas quem tinha coragem de perguntar, né? E a gente não nem abria a boca, na verdade, né? A professora ficava ali cuidando o tempo todo e a gente nem. E aí, quando eu já estava na oitava série, sétima, oitava, e eu me lembro que eu cheguei para minha mãe nessa época e perguntei para ela, mas ela também não sabia me explicar o que era maca. E aí eu me lembro que na sétima, oitava série, a minha professora, ela teve trombose, e aí ela começou a explicar que o tratamento era muito difícil, que ela tinha que ficar deitada na maca e com a perna para cima. Automaticamente eu me lembrei da maca. E aí eu Aham. perguntei para ela, professora, mas o que é maca? Aí ela foi me explicar que a maca é a cama do hospital, é onde fica deitado lá no hospital, enfim. Olha quanto tempo demorou para realmente acontecer o letramento para mim nessa parte, né? Uhum. E hoje a gente já não consegue mais ter isso. Então a criança com 6 anos, com 5 anos, tudo que você vai fazer se ela não sabe, é muito natural essa curiosidade da criança, né? E isso é fantástico. Eu acho fantástico isso. Eu acho muito legal. Sim. E aí, eu queria falar então um pouco, porque aí a gente está falando sobre já sobre a criança, no caso você que estava lendo, ou então que já pelo menos já sabia o alfabeto, etc. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho do que antecede a isso, né? Que é o motivo do nosso Sim. bate-papo hoje sobre a importância do desenvolvimento motor. E para introduzir isso, já que eu falei um pouquinho ali de processo evolutivo, eu gostaria de falar aquilo que eu já falei várias vezes sobre o nosso processo evolutivo
de como chegamos do macaco até o homem que escreve, né? E como isso se reflete no que somos hoje. Então, a gente veio do primata macromotor, que só tinha movimentos amplos, que escalava árvore e ia à caça, e então ele desenvolveu o polegar, ele teve a desassociação desse polegar, o que permitiu que ele criasse armas para melhorar essa caça. Depois disso ele começou a desenvolver a linguagem, então houve comunicação, e depois disso houve a grafomotricidade, que é a escrita, mesmo que de uma maneira diferente da que a gente faz hoje. E isso foi um processo de milhares e milhares e milhares de anos, e que hoje a gente, em poucos anos, reproduz toda essa sequência. Então a gente está falando de um bebê que nasce sem nenhum desses tipos de desenvolvimento, pelo menos já desenvolvidos como um todo. Então a gente tem um bebê ali que inicialmente vai ter somente movimentos amplos, depois ele vai começar a entender ou produzir movimentos mais apurados, com mais destreza, que são os movimentos finos, a micromotricidade. Depois vai desenvolver a linguagem e, por fim, ele vai entrar na grafia, né, a grafomotricidade, que é no momento de alfabetização. Então, é muito importante que para essa criança chegar na alfabetização, ela tenha primeiro um trabalho de motricidade grossa, depois a motricidade fina, a linguagem, obviamente, né, que é importante saber falar para saber escrever, de modo geral. E aí, o que a gente vê hoje, principalmente nesses Instagrams de maternidade, é muita motricidade fina, motricidade fina, motricidade fina, motricidade fina. A criança sabe pegar um cotonete e pôr num buraquinho como ninguém, mas ela não sabe fazer um salto. Não é trabalhado a parte ampla, que é muito importante, porque para a gente poder fazer uma movimentação de punho bem feita, é muito importante que a gente tenha a desassociação do ombro, para não ser aquela criança que escreve com o corpo todo preso, ou que vai, sei lá, vai fazer um lançamento de uma bolinha, usa o corpo inteiro, porque não teve desassociação das articulações, dos membros. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso em relação à alfabetização. Engraçado, né? Tem que ser ao contrário, né? Do maior, né? Da grossa para fina. E aí, por exemplo, eu acho muito interessante quando o Piaget, por exemplo, descreve essas fases do desenvolvimento humano, e a Emília Ferreiro, que é a própria, né, assim, a base teórica mesmo que a gente tem em relação à alfabetização, e ela também faz essa comparação desses jogos que o Piaget vem propondo, né? Então, por exemplo, o Piaget vai trazer a fase sensório-motor, a pré-operatória, enfim, e as fases vão se construindo, e dentro da alfabetização elas vão se mantendo com outro nome, por exemplo, que é o que previa a Emília Ferreiro, né? Então a gente tem, por exemplo, a criança que está no primeiro nível, que é o pré-silábico, por exemplo, e dentro do pré-silábico ela está lá no primeiro momento de vida dela mesmo, né? E aí ela vai construindo tudo isso, e aí a gente tem a aliança, por exemplo, com o que o Piaget trazia para nós dos jogos de exercício. Então, trazendo esses jogos junto com essa proposta, aí ela vai dizer, por exemplo, nesse primeiro momento, que a criança faz rabiscos, né, garatujas, o próprio Vygotsky também vai trazer essa nomenclatura de garatujas, enfim. Então, ela está passando por um processo onde futuramente ela vai construir uma escrita. Então, naquele momento, ela vai fazer todos esses processos para depois chegar na escrita. Então, nesse primeiro momento, eu sempre bato na tecla do seguinte: não adianta você deixar o aluno estacionado na fase que ele encontra e querer avançar para as próximas. Você precisa primeiro recuperar ele daquela fase onde ele está para depois passar para a próxima. Então, se ele está, por exemplo, no pré-silábico e você observa que você precisa fazer atividades, sei lá, de coordenação motora, de raciocínio, de planejamento, qual é a atividade que você vai precisar propor para ele que ele avance de etapa? Porque o que acontece, Fernanda?
Eu fico muito preocupado também em relação a isso, porque eu vejo que muitos professores acham que o aluno só avança de fase se ele propor mais atividades de leitura escrita, e registro, e registro, e registro. E não é isso. Às vezes é uma habilidade que está faltando nele ali, que ele não. Exatamente. Então eu preciso rever tudo isso, repensar para que ele consiga avançar de fase. Então, saiu do pré-silábico, que é onde ele não tem uma noção ainda de escrita, tamanho da palavra, quantidade de letras que eu coloco para essa palavra, enfim. E aí é muito comum, por exemplo, a criança nessa idade passar pelo que foi chamado de realismo nominal, né? Então eu coloco, por exemplo, vou falar boi. Boi é grande, então são muitas letras. Formiga é pequena, então são poucas letras. E aí a gente faz uma relação disso com habilidades motoras, porque a gente precisa, por exemplo, né, grande, pequeno, dentro, fora, alto, baixo. Então tem muita relação. Eu sempre digo que não tem como alfabetizar desligado de tudo isso, né? Com o aluno sentadinho ali se registrando o tempo todo. Você falou aí agora, né, sobre dentro, fora, perto, longe, alto e baixo. De que maneira que a gente aprende isso? Através de atividades psicomotoras, né? Sim, sim. Quando a gente está pensando em perto, longe, dentro, fora, a gente está falando de noção espacial, de noção corporal, de lateralidade, né? Essas três noção temporal também. Esses elementos psicomotores, eles são fundamentais para quando a criança vai pegar um caderno e uma caneta e vai escrever e vai ter que entender qual é o tamanho do traço que ele vai fazer dentro do espaço que ele tem. Aonde ele começa a escrever, aonde ele termina de escrever para passar para a próxima linha. Qual a posição que o corpo dele tem que estar para ele conseguir manipular essa mão lá na ponta e fazer esse movimento de destreza. Tudo isso é elemento psicomotor. E o elemento psicomotor a gente só vai entender ele através das brincadeiras. Através de pegar uma bola e colocar ela dentro de uma cesta, né? Ou de, na hora que a bola está vindo na sua direção, você chutar a bola no tempo correto, né? E usar o seu próprio corpo para passar dentro de túnel, para subir uma mesa, passar debaixo da cadeira. Tudo isso a criança está aprendendo a usar o corpo dela dentro do espaço. E isso é a base para a alfabetização, assim, no sentido da escrita como um todo, ou até mesmo da leitura, né? Isso sem contar a importância do manejo dessa mãozinha com diversos objetos antes de encostar nesse objeto aqui, né? Exatamente. Brincar de massinha, apertar massinha, cavar a terra, catar bolinhas, separar bolinhas, enfiar a mão nas texturas, a moeba e etc. Isso vai preparar essa mão com vários movimentos de destrezas mais amplos, para na hora dessa criança saber a maneira correta de segurar esse lápis e ter força, e ter pressão palmar e ter mobilidade de punho para poder executar a escrita. E é muito sério isso, é muito sério isso. A gente precisa realmente trabalhar muito mais isso, porque às vezes eu percebo assim que nem é tanto porque o professor ele não quer, mas às vezes falta bastante formação em relação a isso também, né, Fernando? Eu acho que precisa ser mais específico assim em relação a isso, porque isso é muito importante. Eu sempre digo assim, por exemplo, não é à toa que a gente tem, por exemplo, uma rotina dentro da educação infantil. Então, todos os dias você chega lá, você faz a leitura dos cartazes, você pergunta quantos alunos são na sala, quantos faltaram, quantos vieram, quem está à sua frente, quem está do lado direito, quem está do lado esquerdo, quem está atrás. Você faz tudo isso. É uma rotina fixa, mas automaticamente você está trabalhando algumas habilidades que realmente precisa. E tirar a criança de dentro da sala, fazer atividades realmente que envolvam o corpo, que trabalhe toda essa proposta, é muito significativo e realmente tem uma função específica ali nessa alfabetização.
Então, como eu estava comentando aquela hora, então hoje a criança sai da pré-silábica, vem para a silábica, e agora, olha para vocês entenderem que interessante isso. Quando a criança vem para a fase silábica, que é quando ela consegue identificar que a palavra ela é formada por sílabas, mas que para cada sílaba ela registra uma palavra, a gente precisa muito ainda de coisas motoras, de atividades motoras, para que ela consiga superar isso. Exemplo. Então, a gente fala de consciência fonológica em relação, óbvio, né? Letra que começa, letra que termina, quantas letras tem, quantas sílabas tem, quantas vezes eu abro a boca para falar aquela palavra, enfim. Mas a gente trabalha também, por exemplo, o antes e o depois, né? E tudo isso para que realmente essa criança entenda, nossa, essa palavra aqui, ela tá faltando alguma coisa nessa palavra. O que é que está faltando nessa palavra? E isso tudo vai sendo instigado e desenvolvido a partir do momento que você trabalhe com toda essa proposta que a gente está discutindo aqui hoje, e ela consegue entender, então, como é que vai ser desenvolvida essa escrita, né? E aí depois ela sai dessa fase, vai para a silábica alfabética, que é quando ela descobre que ela tem mais do que uma letra para cada sílaba, né? Mas ela não sabe a quantidade de letras ainda, e você continua trabalhando com toda essa proposta de habilidades motoras, enfim, tudo que a gente está discutindo aqui, para que ela chegue na alfabética e ela sabe exatamente todas as letras que ela vai registrar ali, tá? E tudo com muita atividade lúdica, sair desse registro. Esses dias eu ainda comentei assim, às vezes o professor pega uma folha de caderno, vai ensinar a letra A, por exemplo. Pega uma folha de caderno e aí o aluno tem que ficar registrando a letra A naquela folha inteira, né? Tem tantas outras coisas que o professor pode fazer, como, por exemplo, andar na letra, né? Faz a letra bem grande no chão, vai lá, anda sobre a letra, descobre como é o formato daquela letra realmente, coloca o corpo naquela letra para que realmente ela entenda. Enfim, então tem muitas coisas que a gente precisa realmente repensar nesse processo de alfabetização, que o registro não é suficiente, né? Só atividades de registro. Então a gente precisa tomar muito cuidado também, né, em relação a isso. Exato, exatamente. Sabe a história do cabelo, né? A criança falou para a professora assim, professora, não cabeu aqui na linha. Aí ela pegou uma folha de caderno e, você vai escrever coube nessa folha inteira. E ele foi, coube, 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 coube. Chegou no final, ele falou, professora, não cabeu. Não adianta de nada, né? Então a gente precisa realmente propor coisas, essas atividades atrativas, porque realmente o processo de ensino e aprendizagem tem que ser prazeroso. E em contrapartida do que traz a ciência, a neurociência para a gente tem, em contrapartida não, em contramão do que traz a neurociência, a gente tem hoje uma educação infantil que não tem a educação física como obrigatório. Qual que é o sentido da gente ter na educação infantil a ausência do professor responsável por trabalhar o corpo dessa criança? Isso não entra na minha cabeça. E assim, Fernando, eu tenho ainda uma resistência em relação a algumas práticas, porque assim, os pedagogos aí que estão de plantão vão me desculpar, mas eu sempre uso essa fala. Tem prefeituras, por exemplo, que não adotam ainda o professor de educação física, né? Então tem o componente curricular de educação física, porque no ensino fundamental já é um componente obrigatório, mas eles não adotam o professor de educação física. E aí quem acaba assumindo essas aulas são pedagogos. Mas aí o que eu penso? Eu acho que cada um no seu quadrado, sabe? Eu acho que o pedagogo, por exemplo, ele não tem toda essa base que o profissional de educação física tem para realmente trabalhar isso. E quando a gente fala de educação infantil,
nem se fala o absurdo que é. A gente realmente precisa de profissionais de educação física dentro da educação infantil, até mesmo para dar o suporte para o professor, o pedagogo, o regente da turma, fazer esse trabalho, né? Esses dias eu fui ministrar uma formação numa cidade que o professor de educação física lá, ele já tem o professor que é concursado, enfim, já tem concurso específico para educação física na educação infantil e nos anos iniciais. Eu achei fantástico. E aí eu falando da importância que esse profissional vai ter, por exemplo, agora nesse retorno da pandemia, né? Porque o que acontecia, Fernando? Os pais acham que educação física não é importante. E aí, quando você envia para casa uma atividade de educação física, isso eu conversei com muitos diretores que me deram esse feedback. Eles falaram, Fábio, os pais não querem fazer atividade de arte e educação física. Né? Eles acham que o importante é ler e escrever mesmo, registrar no caderno, registrar na folha, e isso é um absurdo mesmo, né? E aí o profissional de educação física vai ter um papel fundamental agora também para auxiliar o professor nesse planejamento desse novo formato aí que vem pós-pandemia no ensino presencial. E assim, na verdade, é tão óbvio a importância do professor de educação física que dificilmente você vai encontrar uma escola que seja particular que não tenha uma atividade cultura, uma atividade artística ou alguma coisa vai ter. E geralmente tem várias. Tem o dia da aula de música, tem o dia da aula de dança, tem o dia da educação física, tem o dia da psicomotricidade. Teve até alguém que comentou aí que as escolas conscientes já trabalham com professores de educação física dando psicomotricidade, e é importante dizer que professor de educação física ele não dá psicomotricidade. Psicomotricidade é uma área regulamentada. A gente trabalha com atividades psicomotoras, mas que não é psicomotricidade. Existe profissão e ciência. Ciência é psicomotricidade, profissão psicomotricista. São coisas diferentes. Então tomem cuidado, papais e mamães. Quando vocês estiverem procurando a escola falar que oferece aulinhas de psicomotricidade, procurem saber, é um psicomotricista ou um professor de educação física que está dando aula de psicomotricidade? Né? Isso é importante se discutir. Mas é o que eu ia falar. As escolas... E que não pode também, né, Fernando? Dentro da escola. Como é que é? Dentro do ambiente escolar não pode terapias, né? Assim, E assim... a escola particular ela já oferece isso, só que a escola pública não oferece, né? Então os pais que não sabem nada sobre isso falam, é isso mesmo, a gente tem que alfabetizar essas crianças. E assim, o pedagogo ele não tem formação para trabalhar com o corpo. Ele tem o corpo como ferramenta, mas ele não tem formação para ensinar a habilidade motora. Quem tem a formação para isso é o profissional de educação física. Então, o pedagogo vai sim fazer todas aquelas ideias que você falou de fazer o formato da letra com o corpo, rolar no chão de um lado para o outro, mas em função de ensinar habilidades motoras ou movimentos amplos, quem tem essa formação é o profissional de educação física. Se isso é base para a alfabetização, deveria ser obrigatória a presença de um profissional de educação física de todas as escolas. É indiscutível, né? Por exemplo, na educação infantil, a gente tem, por exemplo, o campo de experiência, corpo, gestos e movimentos, né? E quando você olha, por exemplo, o campo de experiência, né? Quando você olha tudo que se pede lá, os objetivos, por exemplo, de aprendizagem, você automática, é como se você assim observasse mesmo e fizesse uma ligação com um profissional de educação física, porque são muitas coisas. Eu falo, gente, isso aqui o profissional de educação física ia fazer muita diferença na vida disso. Mas quem perde são os alunos, né? Na verdade. E aí a gente vai ter sérias consequências de tudo isso, com toda certeza, lá no primeiro ano, no segundo ano, posteriormente, enfim. Porque
tudo isso que antecede essa alfabetização vai ficando em defasagem, vai ficando. E aí a gente tem falas, por exemplo, igual a que eu citei no começo. Ah, eu já trabalhei tudo isso aqui com o meu aluno ano passado, então eu já vou introduzir atividades de registro esse ano, porque eu já fiz tudo com ele o ano passado. E isso é sério. Parece uma fala boba, mas é uma fala muito séria, muito séria. Quer dizer, já esgotou todos os leques, todas as possibilidades que eu tinha com esse aluno de atividades motoras, de habilidades de raciocínio, de concentração, de atenção, e agora o meu foco é leitura e escrita, é fazer com que ele leia e escreva. Então isso é muito sério. É igual, olha só, ela escreveu assim, na ordem certa, a Ana Marque, na ordem certa é o professor de educação física que dá toda a base para o pedagogo. E não só para o pedagogo, nós também damos toda a base para o fonoaudiólogo, para o terapeuta ocupacional, para todos os outros profissionais que possam, porventura, trabalhar com essa criança. A gente é base para todos eles, porque a gente trabalha o corpo. E o corpo é a base para tudo. O corpo é a base para qualquer movimento, para qualquer habilidade, seja ela de comunicação, seja ela de socialização, né, habilidades sociais. Tudo isso envolve o corpo, mas o corpo bem desenvolvido, um corpo consciente. Sim. E mais ainda, uma criança que se reconhece enquanto ser, que se reconhece através do corpo. E ela faz isso primeiro através do outro, depois de si mesma. E aí eu fico vendo, por exemplo, lá na Let's Grow, o nosso maior concorrente direto, indireto, vamos dizer assim, é a escola. Porque a gente sabe que a criança faz 2 anos, a mãe já vai para a escola. Então vai para a escola, você precisa ir para a escola, tem que socializar. Bom, Let's Grow socializa, também tem outras crianças. 2, Let's Grow trabalha o corpo, trabalha a consciência corporal, as possibilidades desse corpo. Então, não estou dizendo para não pôr na escola, mas por que não associar escola e Let's Grow? Ou escola e aulinha de balé, escola, entendeu? Os pais precisam parar de entrei na escola, a partir de agora é só escola e não tem mais nada além disso. Não precisa mais de outro profissional. A menos que seja uma escola que ofereça todo esse arsenal de possibilidades, de atividades, e a gente sabe que não é toda escola que faz isso, e quando faz tem um preço legal, né? Engraçado, assim, eu sempre deixo muito claro, por exemplo, para os pais, porque eles acham assim que o trabalho do psicopedagogo é ser um professor de reforço. E eu sempre deixo muito claro para eles, pai, eu não sou professor de reforço, eu sou psicopedagogo e eu vou trabalhar as habilidades que ficaram aí em defasagem. Claro, o que é do meu trabalho. Agora, por exemplo, se precisa de um psicomotricista, se precisa de um professor de um profissional de educação física, se precisa de uma fonoaudióloga, se precisa de um psicólogo, a gente vai encaminhando. O que a gente não pode ser é profissional egoísta, né? Achar que a gente resolve, dar conta de resolver tudo, porque na verdade não é assim. Então a gente precisa ter esses olhares diferentes. Eu acho fantástico isso, fantástico. Mas os pais, eles precisam entender que quando a criança vai para a escola, tem crianças que precisam de outros profissionais. Tem crianças que a escola não... A base que a escola vai trazer não é suficiente. Porque o professor, eu sempre digo que o professor ele tem um limite, né? Então ele vai até onde ele consegue. Se dali para frente já não é mais dele, agora ele vai para outro, precisa procurar outro profissional para atender e resolver essa dificuldade da aprendizagem ou um transtorno, enfim, dependendo de como é lidado isso, como é que lida com isso, né? E agora, principalmente nesse retorno às aulas presenciais, o professor que se preocupar com a alfabetização agora, ele vai fazer um péssimo trabalho para o seu aluno, porque agora não é hora de alfabetizar ninguém. Não é hora. Agora, professores, pelo amor de Deus, corram para a quadra, vai para o pátio, deixa as crianças brincarem de maneira autônoma e sem regras, né? O brincar, na verdade, não tem regra. Deixem eles brincarem, deixem eles explorarem o corpo, deixem eles explorarem as possibilidades, deixem eles usarem a imaginação e use isso como pecinhas sendo encaixadas para quando você for alfabetizar. Porque se você for alfabetizar agora, você vai ter muito mais dificuldade e essa alfabetização ela vai ser pobre.
ela vai ser uma Com alfabetização que lá na certeza. frente vai cobrar o prejuízo, né? Então, Com esse é um momento certeza. de muita brincadeira, de muita socialização, de deixar as crianças se virarem ali, deixar as crianças explorarem, do que sala de aula aprendendo ABC, né? Tem uma pesquisa que eles foi feita nos Estados Unidos essa pesquisa e eles apontam, por exemplo, que eles dividiram a escola em dois grupos e aí um grupo eles faziam atividades físicas todos os dias antes do início da aula, né? Então, assim, não especifica quais atividades eles faziam, mas eles ficavam, não sei se era 30 minutos antes de começar a aula, eles eram retirados da sala e tinha um professor de educação física que fazia essas atividades com eles. E um outro grupo que já ia, tipo, batia o sinal, já ia direto para a sala. E eles conseguiram coletar informações muito importantes em relação a isso, porque o grupo que saía com o profissional de educação física, por exemplo, eles tinham um desenvolvimento muito maior, então o rendimento era muito melhor deles durante a aula, por exemplo, e até a associação mesmo de conteúdo era muito maior e funcionava muito bem. Né? Então eu achei fantástica essa pesquisa. E E quando eu lá li, eu falei, nossa, eu não sei se pode lá falar. falava o porquê que era feito isso, mas eu atribuo a duas coisas. Primeiro que a criança tem a oportunidade, eu acho que isso é menos importante, mas a criança tem a oportunidade de primeiro se extravasar, pensando, por exemplo, em Aham, crianças com TDAH, etc. Ela vai extravasar para depois ela ir para um ambiente de concentração. E dois, oxigenação do cérebro. A criança sim. em movimento, ela oxigena o cérebro, e isso vai fazer com que ela concentre, com que ela aprenda com muito mais facilidade. Não sei se E falavam você isso, imagina. mas provavelmente sim. Sim, e você imagina, por exemplo, a criança chegar, por exemplo, 7h20, né? Hoje tem escolas que 7h15 já começa a aula. Então acorda, ainda tá naquele ritmo, né? Devagar e tal, chega na escola e o professor já enche o quadro, o professor já faz aquele monte de coisas ali tradicionais mesmo, e o que vai acontecendo? Vai só piorando as coisas, né? Então é muito complicado. Né? Eu acho que o povo esquece também de que criança gosta de brincar, gente. Sim, Escute o seu aham. aluno e está resolvido. Criança quer brincar. Criança não quer ficar escrevendo. Criança quer brincar. A Sim, gente tem com que participar do certeza. mundo deles e não eles do nosso. O nosso mundo é sério, nosso mundo é Aham. chato, nosso mundo é de regra, de trabalho. O deles não, o deles é de brincar, é de conhecer o mundo através da diversão. E a gente tem que fazer isso, né? A gente tem Sim. que trazer isso para eles. Seus filhos estão Não, aí? é isso mesmo. Então, precisa realmente acontecer, né? E as coisas precisam realmente acontecerem dessa forma para dar certo, né? Cadê seus filhos? Estão escutando a vozinha deles? Chama eles aí. Eles estão Então, não, jantando? tá lá na sala. Ah, que pena. Ah, Fábio, que legal que foi esse bate-papo. Foi, acho que, a primeira Sim, vez que foi eu muito trouxe um legal. pedagogo para conversar comigo. Assim como foi a primeira vez que eu tive um fono também conversando comigo. Estou aprendendo muitas coisas. E eu acho que isso é Aham. importante, até mesmo na hora de um diálogo com os pais. Nós que somos profissionais de áreas distintas, precisamos aprender um pouquinho Sim, sobre o trabalho do outro para a gente poder ter argumento e ter conhecimento no que. Porque quando a gente fala de criança, criança é um mundo muito amplo. Então eu sei sobre o movimento, você sabe sobre o ensino e sim, aprendizado. Então é legal a gente fazer essa troca de informações, porque isso vai agregar para todo mundo, né? E foi muito sim. legal ter tido Um você aqui complementa o hoje. trabalho do outro, na verdade, né? Exatamente, tem que ser assim, é assim. E assim, Sim. essa live ela tem duas funções, claro que esse compartilhamento de informação entre profissionais de áreas distintas, mas que se cruzam, né? Tudo isso como um aquecimento pro evento que vai rolar semana que vem, gratuito comigo, que já está bombando de inscrição.
E pelo que eu entendi, já tem 4 ou 5 grupos lotados de WhatsApp de Olha, que pessoas legal. inscritas para o curso. A última vez que teve esse curso, não, para o encontro ao vivo, a última vez que teve isso, fomos 700 pessoas online lá assistindo a aula, foi muito legal. Isso é muito importante, né, gente? A gente tem que conseguir sempre Sim. compartilhar informações. Inclusive, vamos ter outras lives ainda, vai ter Rodrigo Brívio, vai ter doutora Ljubljana, que é neuropediatra. Vou falar, vai ter uma pessoa muito legal também, que eu convidei para falar sobre rede social e a Ó, que carreira. legal. Porque a Que gente, por exemplo, legal. hoje eu tenho um Instagram com muitos seguidores, mas não é a maioria das pessoas que conseguem ter muitos seguidores ou administrar o trabalho no Instagram. Então, vai vir Sim. uma pessoa para dar dicas de como administrar ou como conquistar mais coisas através da rede social profissional. Essa live vai ser muito legal também. Legal. Fernando, Já obrigado foi. pelo convite. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Espero que o pessoal tenha gostado aí do nosso bate-papo. Passou rápido. Super Foi rápido. muito Eu acho que o legal pessoal mesmo. adorou. A live ficou cheia o tempo inteiro, batendo 100 pessoas ali quase o tempo inteiro. Foi muito legal. Aham, É muito importante, legal. né, a gente poder conversar. Hoje eu estava mais como ouvinte, né? Foi muito legal. Muito bom mesmo. E, gente, quem quiser se Beleza. inscrever, o link tá na minha bio, tá? Para esse evento que vai rolar gratuito na semana que vem. Se eu não me engano, dia 26, eu acho. Ou dia 26 é a abertura do curso online, qualquer coisa assim. A gente vai abrir o carrinho mais uma vez. Mas inscrevam-se lá e não deixem de seguir o Fábio também. Entrem lá no Instagram dele, sigam ele que ele compartilha muita coisa legal, tá? Gostaram da live, Legal. pessoal? Comentem aí o que vocês acharam. Todo mundo Tenho comentando aí. certeza que o curso vai ser muito legal, viu, Fernando? Ah, tomara que sim. Foi um curso que eu gravei com muito carinho, deu muito trabalho, porque eu Eu sou eu acredito. sou do movimento, eu não sou da Ah, eu tecnologia. tô vendo meu amigo Diogo aí, tô vendo bastante gente. Eu não consigo ver os comentários, agora só se eu colocar o Ah, dedo não? aqui, daí aparece pra mim. Ah, tem muita gente Mas tô vendo comentando, bastante falando que gente foi excelente, conhecida muito aí, ó. Que boa. Olha legal. lá, eu adorei. Deixa a live salva, a live vai ficar salva. Faça o curso do Fernando, gente, top, top. A Luciene, ela fez o curso da primeira turma. O pessoal falando que já está inscrito. Gente, muito obrigado. O Ah, que pessoal já está legal. saindo também. Um beijo, um abraço para todo É, mundo. Fábio, muito obrigado. Grande abraço para abração, você. tá? A gente se encontra aí numa próxima live, tá bom? Beleza, valeu, Um tchau. abraço, gente. Boa noite para todo mundo. Tchauzinho. Boa noite, gente. Tchau.